E eu fiz o meu primeiro discurso, consegui colocar um elevador numa obra do Niemeyer. Isso assim não precisava nem mais continuar trabalhando, já podia ir embora. E além de tudo, eles desenvolveram um equipamento para eu poder votar. Então eu voto com um movimento, o meu rosto é a senha. Então não adianta os outros deputados quererem burlar o meu sistema, porque tem que ter uma cara igual a minha. E aí eu voto com os movimentos do meu rosto. E sabe o que isso demonstra? É a Convenção da ONU na prática. Demonstra que é o meio que tem que se adequar às pessoas. Porque hoje eu estou equiparada de oportunidade com todos os outros deputados. Eu posso votar, eu não preciso tocar o teclado. E eles foram obrigados a desenvolver isso porque eu cheguei lá. E aí, isso mostra para o Brasil inteiro que os espaços têm que se adequar. Sabe quem que é deficiente mesmo? Deficiente é a cidade. Deficiente é a cidade que não foi preparada para receber todo tipo de pessoa. E a gente está com isso dentro da nossa Constituição, né? Que as cidades que são deficientes, quanto mais instrumento, quanto mais tecnologia você dá para uma pessoa com deficiência, menos deficiência ela tem, porque ela vai parando de necessitar de outras coisas. E isso, eu posso dizer para vocês que poucas vezes num dia eu me lembro que eu sou tetraplégica. Eu só vou me lembrar quando eu encontro uma barreira intransponível. Quando eu chego aqui no aeroporto e não tem finger, nem ambulift. Como diz a Gil, tem muque. Né? Aí a Gil e a Perri que me carregam, escada acima, escada abaixo. Aí eu lembro, né, que eu tenho uma deficiência. Aí, assim, por quê? Porque, puxa, eu sempre tive muita estrutura para conseguir fazer as coisas. Né? E uso isso para poder fazer por todo o Brasil. Eu acho que é isso que a doutora Maísa está fazendo, porque se a gente for pensar no erário público, a gente vai perceber que, puxa, é muito mais caro você manter uma pessoa que não foi para a escola, que não consegue trabalhar, que com certeza vai ser uma pessoa com deficiência e doente, porque vai ter um monte de problema de respiração, de bexiga, de ferida na pele. É muito mais caro para o país manter essa pessoa do que deixá-la ativa, trabalhando, produzindo pelo país. E é isso que a gente precisa fazer, precisa olhar para o lado. Às vezes, puxa, vocês estão aqui, né, pensando nessa questão de procedimentos de auditoria e fiscalização, que com certeza vai ajudar demais o brasileiro com deficiência, porque, puxa, eu sou de São Paulo, a gente está aqui numa capital também. Agora, imagine lá no sertão nordestino, como vive uma pessoa que quebrou o tornozelo. Né? Não precisa ter uma coisa tão severa assim como a minha, mas a pessoa não sai de casa. É isso que acontece no Brasil. Vive numa condição subhumana. E acho que está na hora da gente começar a mudar isso. E eu sempre ouvi as pessoas falavam assim, você está louca, você vai para Brasília, pegar avião toda semana, dá trabalho. Dá trabalho, porque eu tenho que ser carregada da cadeira para a poltrona, da poltrona para a cadeira, mas isso tipo, faz parte já da minha vida. Mas eu não me arrependo nem um segundo sequer. Porque em 6 meses, nem isso, o que a gente conseguiu fazer de coisa, e ali, ó, todos os projetos e medidas provisórias que estão entrando na casa, eu falo eu e minha equipe, a gente pega, começa a analisar, falar onde a gente vai colocar a acessibilidade e onde a gente vai colocar a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu reclamava, xingava o Lula, porque não tinha acessibilidade no Minha Casa Minha Vida. Então, a gente vivia fazendo campanha contra, batendo, mandando e-mails. O que eu nunca pude imaginar que seríamos nós a fazer essa mudança. E eu pus lá uma emenda no projeto para que 3% de todas as residências do Minha Casa Minha Vida tenham acessibilidade, mais uma, que as pessoas com deficiência tenham prioridade na fila. E foi acatada pelo relator, e só por isso, hoje o Minha Casa Minha Vida vai ter acessibilidade. E mais uma, da Copa. Essa medida provisória super polêmica das licitações da Copa, eu consegui enfiar uma emenda lá. E assim, foram apresentadas 50 emendas de deputados.
só a minha foi absorvida. Nada da Copa poderá ser concebido sem acessibilidade. É óbvio que a nossa legislação ela já diz isso, mas a gente tem que ficar, né, reafirmando e mostrando. E talvez, né, eu tenho ouvido dizer que talvez a presidente queira mudar a 8666, que é a lei de licitação, e lá vamos nós com mais emenda. O Pronatec, que é um grande programa do governo agora, que é um programa de capacitação técnica das pessoas. Não tinha absolutamente nada para a pessoa com deficiência. A gente não quer cota, a gente quer espaços acessíveis, a gente quer recursos humanos treinados, a gente quer material pedagógico acessível, a gente quer tecnologia, a gente quer que as pessoas com deficiência tenham a mesma oportunidade que todas as outras pessoas para estudar e para trabalhar. E aí anteontem, eu recebi o recado da presidente Dilma pelo ministro Haddad, por causa das emendas que a gente colocou no Pronatec, que ela ia fazer a releitura do programa para poder incluir as pessoas com deficiência. Então, assim, com certeza, às vezes poucas atitudes transformam o mundo. E eu vim aqui até aqui hoje para realmente dar aqui o meu apoio, o meu ato de cidadania e me solidarizar com essa atitude e com todos os tribunais de contas desse país, porque vocês têm na mão uma riqueza de possibilidade de transformação gerado, impulsionado por essa mulher que está aqui do meu lado, que eu tiro o chapéu para você. Mas... Olha, só para encerrar, queria contar para vocês que uma experiência muito bacana, que é óbvio, eu não posso ser incoerente com a minha fala, então, dentro do gabinete eu tenho todas as deficiências. E, curiosamente, né, eu fui aprendendo sobre elas, porque eu conheci um pouco da minha, mas assim, eu não conhecia o universo de um cego, de um surdo, pouco conhecia de uma deficiência intelectual. E aí eu fui pondo um a um dentro do meu gabinete. E aí eu fui tendo surpresas atrás de surpresas. E eu gosto de contar isso porque, assim, é informação para a gente. É aumentar nossa concepção de mundo, né? Enxergar mais 360 graus. Eu conheci uma moça surda que ela se expressa muito bem, assim, não só fala, mas ela escreve muito bem. E é muito difícil você achar uma pessoa surda que escreva bem. No primeiro parágrafo você conhece, já sabe que essa pessoa é surda. Porque a língua de sinais, ela não tem as conjugações verbais do português. Então ela fala, eu comer ontem. Né? E na hora você percebe. E eu fiquei muito impressionada com o texto dessa moça e chamei ela para eu conhecer, até que eu resolvi contratá-la. E eu não sabia onde colocar essa mulher, porque eu fui circulando ela por todos os setores do meu gabinete, né? Geralmente no jornalismo. E aí vocês não têm noção que, de repente, de uma forma natural, eu descobri qual era a vocação dela. Vocês acreditam que a menina é a minha ouvidora? Pois é, ela não consegue fazer isso por telefone, mas ela faz por e-mail pessoalmente, porque ela lê lábios, né? E ela é a pessoa que mais tem paciência e tolerância para receber o público. O meu primeiro chefe de gabinete que eu tive, ele é cego. E aí, assim, eu não tinha espaço ainda, quando eu estava montando a secretaria, e eu tinha que achar algum espaço para ficar. E teve um dia que apareceram 2 espaços para serem vistos. Aí eu pedi para o secretário adjunto, que enxergava, normalmente olhar um, e falei, Guilherme, você não pode olhar o outro, porque o Renato está indo olhar esse, você pode olhar para mim? Ele, claro, posso, e foi. Depois de uns 20 minutos caiu minha ficha. Eu falei, gente, ele vai chegar lá e vai falar, essa secretária é louca, né? Como é que ela manda um cego ir olhar o espaço? E aí eu falei, bom, agora já foi, né? Ele foi tão solícito e foi. Nossa, quando os 2 voltaram, o Renato virou e falou assim, o espaço é bom, acho que a gente cabe. Em compensação, o Guilherme, que é cego,
E ele ficou falando da acústica, da vista, da toalete, do número de mesas, do carpete, do teto, das cores. Eu fiquei olhando aquilo e falei, como eu sou idiota, né? Porque aquilo que ele não viu, ele perguntou. E eu falei assim, gente que... E percebeu de alguma forma. Eu falei, nossa, você foi tão, assim, cheio de detalhes na sua descrição, que a partir de hoje, quando tiver que ver alguma coisa, eu vou mandar você. E aí, assim, dentro do gabinete, eu tenho uma pessoa, o Didi, que ele tem síndrome de Down. E é super interessante, porque assim, ele causa uma revolução dentro do gabinete. Porque assim, não tem ninguém que consiga humanizar tanto as pessoas, os ambientes de trabalho, do que uma pessoa com deficiência intelectual, ou uma síndrome de Down, ou outras síndromes. É impressionante. Porque primeiro, que ele chega, ele precisa abraçar, ele conta, ele põe a foto da namorada na mesa, ele beija. Então, assim, aqui as pessoas ficam olhando, né? Já tem gente já beijando a foto do namorado lá no meu gabinete por causa do Didi. E aí teve um dia que eu tinha que fazer uma palestra sobre empregabilidade da pessoa com deficiência, e eu não podia ir porque tinham 2 palestras marcadas juntas. Eu mandei o Didi. Eu falei assim, vai ele, né? Ele é a palestra em pessoa. Palestra humana. Gente, ele fez a palestra da forma dele, do jeito dele, mas não teve uma pessoa que não se derramasse em lágrimas de emoção. E, poxa, tem melhor do que sentir emoção? Eu posso dizer, hoje ele consegue ir sozinho, voltar sozinho, e ele faz meu clipping e meu cadastro. Ele é um ótimo funcionário, né? Sem contar que eu tenho toda uma mulherada cadeirante lá, que, assim, de todo tipo, e isso, assim, só tem engrandecido o meu mandato, porque eu vou aprendendo de dentro do meu gabinete como é que faz as coisas. E uma delas, a Julie, que é uma japa linda, cadeirante, bailarina, eu chamei a Julie para ser guardiã da Avenida Paulista. Por quê? Eu trabalhei muito dentro daquela prefeitura para conseguir fazer uma Avenida Paulista. A gente tem até foto, né, Perri? Uma Avenida Paulista acessível. Então, assim, ela é toda com piso, olha lá, toda com piso de concreto moldado em loco. As guias rebaixadas são pré-moldadas, então não tem diferença de inclinação. Você vai sempre na mesma inclinação em todas as rampas. Ela é toda de piso podotátil para deficiente visual, tanto de emergência nas esquinas, quanto de orientação, que vai de faixa de travessia a faixa de travessia. E agora a próxima empreitada da Avenida Paulista são os semáforos sonoros. E depois de toda a briga, de tantos secretários no Ministério Público, chega lá, os restaurantes colocam a mesa em cima do piso do cego, porque acha que é um adereço. E não sabe a necessidade disso. E aí, além de tudo, ainda chegam as concessionárias de luz, água, quebram a avenida e não consertam na hora. Eu comecei a ter crise de dor de estômago. De ver